Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, meus amigos, começando o nosso encontro, semanal, sempre das 18 às 19 horas, o nosso bate-papo das 6, sempre trazendo um tema novo para a gente discutir, debater aqui e já agradecendo a sua audiência de sempre, viu? Esse programa exibido ao vivo, sempre das 18 às 19 horas, tem reprise no dia seguinte, logo bem cedo, às 6 da manhã, no domingo à tarde, a partir das 15 horas, também a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, está aí, o 996224547, participe conosco. Mande sua pergunta, sugestão, sua participação é muito importante. Antes de cumprimentar os nossos convidados de hoje, nós vamos ver como é que está o trânsito lá fora, o movimento na BR-101, nesse comecinho de noite de terça-feira, temperatura bem agradável, no outono, já nos aproximando do inverno, possibilidade de chegada de uma frente fria aqui para a nossa região. Bom, o trânsito ali na retenção do semáforo, o trevo aqui de acesso ao bairro Palmital, sentido norte, para quem vai para São Mateus, região, os bairros da região norte, no sentido oposto também. É um momento de um fluxo mais intenso, o motorista, claro, tem que ter aquela cautela, aquele cuidado ao volante, O motociclista, principalmente, o pessoal costuma exagerar aí, sempre fazendo aquelas manobras meio malucas. Vamos ver também, tem a câmera... Não, hoje não. Gente, hoje nós vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre, infelizmente, os atos de vandalismo, de arrombamentos, de furtos no comércio, também residências no centro de Linhares. Para conversar conosco, está aqui ao meu lado o Capitão Nunes, da Polícia Militar, do 12º Batalhão de Linhares. Capitão, bem-vindo, tudo bem? Nós agradecemos o convite, está aqui representando o 12º Batalhão, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Atualmente estamos respondendo pela primeira CIA do 12º Batalhão, essa CIA que ela faz parte dela circunscrição do centro de Linhares, uma área muito importante para nós. Então, saudar você, saudar o Pagoto, que é o presidente da associação, e agradecer o convite de estarmos aqui para prestar esclarecimentos ao nosso maior cliente, que é a sociedade capixaba, principalmente a sociedade ali do centro de Linhares. Nós que agradecemos. Miguel Pagoto, bem-vindo, Pagoto, nosso parceiro e presidente da Associação de Moradores do Centro de Linhares. Tudo bem, Pagoto? Tudo bem, Cláudio. Boa noite. É um prazer estar aqui contigo. Também eu cumprimento aqui o Capitão Nunes. E também, em nome da Associação de Moradores, eu quero cumprimentar também a todos os linharenses, principalmente o pessoal do centro, que hoje pode estar assistindo aí nosso programa e também fazer suas perguntas e fazer suas indagações. É isso aí, gente. Acompanhe também nossas redes sociais, você já sabe, nosso Instagram, Facebook, no nosso canal no YouTube. E como disse o Pagoto, deixa aí sua sugestão, sua opinião. Você morador do centro de Linhares, ou você que é morador de outros bairros, mas que frequenta o centro de Linhares, nosso comércio forte. Costuma-se dizer que nós temos aí um verdadeiro shopping a céu aberto pela variedade, pelo mix de lojas que nós temos aí dos mais variados segmentos, um comércio muito forte aqui da região norte do estado, vem consumidores de várias cidades aqui da região e tem também, claro, as suas dificuldades, os seus problemas, as questões sociais que nós enfrentamos e a criminalidade que afeta os donos de lojas, os moradores também ali do centro. Capitão, a primeira CIA, o senhor falou que está sediada ali no centro, nessa configuração ali também tem o apoio da Guarda Municipal, que é muito importante no policiamento, Sem dúvida, a Guarda Municipal hoje é uma realidade hoje de muitos municípios brasileiros, Ela está presente no município de Linhares, tem sido uma grande parceira da Polícia Militar, com destaque ao secretário de Segurança do município, que é o Coronel Jones. Uma guarda que agora, no final do mês de junho, já vai ser uma guarda armada, está fazendo um curso de qualificação muito importante para a segurança dos linharenses, e tem sido essa parceria ao longo de muitos anos, com a Prefeitura Municipal. E o trabalho também a gente tem que dizer que a gente trabalha um trabalho em conjunto, são áreas integradas de segurança pública, já é um projeto do governo do Estado,
Temos aí uma parceria com a Polícia Civil, os delegados da 16ª Regional, uma parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, que são fundamentais, principalmente no cumprimento dos mandados judiciais que são expedidos, né, todos os meses. As pessoas aí que estão em relação ao tráfico de drogas, às armas de fogo, né? Então, são parcerias importantes e a gente tem a Guarda Civil Municipal, a Secretaria de Segurança, a pessoa do Coronel Jones, como um grande parceiro da Polícia Militar nesse trabalho de ordem pública, né? A gente gostaria de destacar já de início que é um trabalho de ordem pública, que vai muito além da segurança pública. Ah, sem dúvida. Que pega a questão da dignidade da pessoa humana, pega a questão da salubridade, pega a questão da segurança pública, mas também pega a questão da tranquilidade pública. Então, a gente tem esses grandes parceiros da Polícia Militar e a mídia também é um grande parceiro, porque através desse bate-papo aqui que a gente leva as informações necessárias ao cliente, à sociedade, principalmente informações relevantes das estatísticas militares, das estatísticas policiais e principalmente das informações sobre crimes, como esse aí que você citou do Centro de Linhares. Pois é, Pagotto, a associação que tem esse desafio, né? Porque assim, associação de moradores, mas ali a gente tem um comércio muito grande e que infelizmente tem sido alvo, né, de vandalismo, de furtos na madrugada, né? A gente tem inclusive imagens, né, de registros aí de pessoas que quebram vidraças de lojas para poder furtar. Isso traz uma insegurança às vezes, né? A gente tem sabido aí que esses roubos aí têm afetado muito os comerciantes e a gente tem feito um trabalho junto com a Secretaria de Segurança Pública e tentando fazer com que isso tenha melhoria. Nós fizemos um encontro lá com o Fabrício, né, o delegado de polícia lá na CDL. Convidamos mais pessoas também, convidamos a Polícia Militar. E assim, tivemos uma esperança que isso possa melhorar mais. E eu sei que a segurança pública é um problema sério. A gente precisa trabalhar constantemente. É um trabalho que tem que ser constante, tem que estar sempre presente. Por mais que a polícia tenha feito, a Secretaria de Segurança tenha feito alguma coisa, mas nós precisamos algo mais. A polícia está mais presente no centro, porque o humilhante é o seguinte: quando a polícia está rodando num setor, eles estão em outra área. Até ela chegar lá, de repente, e já quebraram a vitrine, já foram embora e, infelizmente, o prejuízo depois fica para a população. Com todo o trabalho que a polícia tem feito, a gente agradece, né, o trabalho que tem feito, mas eu acho que tem algo mais a fazer. Acho que tem que aumentar ali o policiamento. Na realidade, eu falo assim, a segurança é constante, né? Eu acho assim, capitão, segurança pública é uma coisa que tem que estar 24 horas por dia, a gente não pode nem dormir, tem que ficar 24 horas observando o que está acontecendo no centro, porque o vagabundo, enquanto você está trabalhando, dormindo, e está roubando. Ali a gente tem também uma questão social muito séria, né, capitão? Porque assim, muitos usuários de drogas, infelizmente, acabam tendo o centro da cidade como referência, né? Nós fazemos um levantamento estatístico do batalhão de todos os crimes e a gente observou nesse início de ano um aumento realmente dos crimes patrimoniais na região do Centro de Linhares. E a maioria desses crimes patrimoniais estão ligados à questão de furtos. Furtos em loja, furtos em estabelecimento comercial e principalmente furtos no período da noite. O que a Polícia Militar tem feito? Ela tem aumentado o seu efetivo nesses horários e aumentado o número de abordagens. Por certo, a gente tem conseguido muitos resultados. A prisão de diversos indivíduos que estão furtando lojas. Só que são presos por crimes de furto, crimes de menor potencial ofensivo. E muitas vezes eles retornam para a rua. Então, gera um pouco até no policial militar a questão de não ver o resultado da pessoa ficar encarcerada, porque realmente é a legislação hoje do Brasil. Então, é necessário inicialmente se rever também a legislação brasileira, porque a Polícia Militar tem feito trabalho, as pessoas têm sido presas pelos crimes de furto a estabelecimentos comerciais no Centro de Linhares, só que são reiteradas vezes presos, exatamente, reincidentes. Alguns, inclusive, menores de idade, que traz uma dificuldade ainda maior. E o que a gente tem observado dessas pessoas que foram presas? Muitas dessas pessoas são pessoas em situação de rua. Né? E essas pessoas em situação de rua merecem uma abordagem que ela vai muito além da questão da segurança pública. É uma questão social. Aí, muito além do trabalho da Polícia Militar. Então, a gente precisa realmente rever uma forma e um fluxograma necessário para a abordagem dessas pessoas. E eu digo uma abordagem, não uma abordagem policial, mas uma abordagem voltada e multidisciplinar com a questão social, porque envolve a questão de situação de rua, moradores em situação de rua. Por que está na rua? Por que está na rua, o cadastramento dessas pessoas. Né? Envolve uma questão de saúde,
que muitos deles são dependentes químicos e precisa ali ter um tratamento para aquela dependência química. E envolve a questão da dignidade da pessoa humana. A gente tem várias fotos de pessoas, né, em vários locais, muitas vezes subhumanos. Envolve a questão da salubridade pública, que eles estão ali em locais, muitas vezes sujos, locais imundos, muitos terrenos abandonados, terrenos baldios, edificações abandonadas no centro de Linhares. Muitas ruas estão às escuras, então a gente também tem notificado isso. Só que é importante destacar que esse trabalho foi levado à sociedade. O Conselho Interativo de Segurança, na última reunião, quarta-feira do mês, buscou uma alternativa, né? A gente não tem soluções prontas, mas existem cases de sucesso, existem caminhos que foram tomados, e em Linhares não é diferente da gente não tomar esses caminhos. Nós vamos tomar alguns desses caminhos, alguns desses caminhamentos, mas com o envolvimento de toda a comunidade, de envolvimento de todos os órgãos do município. E aí foi montado essa comissão, o presidente, inclusive, dessa comissão multidisciplinar é o secretário de Segurança do município, Coronel Jones, que estava nessa reunião da última quarta-feira do mês de maio, né, sobre o Conselho Interativo de Segurança do município. E aí foi pegado também o representante da OAB, representante da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Sociedade Civil Organizada. Então vai ser notificado o Ministério Público para participar também. Queremos a participação do Poder Judiciário. Por quê? Porque nós precisamos de uma abordagem multidisciplinar. E a polícia sozinha, ela está realmente enxugando o gelo. Porque a gente está prendendo os indivíduos, eles não vão ficar encarcerados por conta da política de segurança pública do nosso país, o sistema de persecução penal legal que não existe. A gente sabe muito bem disso. Então o que nós temos feito? Tentando fazer uma abordagem multidisciplinar para dar uma resposta não só de segurança pública, não só de polícia militar. Porque a gente está vendo que só a polícia militar não resolve. Não vai resolver. Mas uma abordagem como? Uma abordagem social, uma abordagem de saúde e, principalmente, respaldada junto aos demais órgãos públicos e os demais órgãos fiscalizadores, que é o Ministério Público e o Poder Judiciário. Para quê? Para a nossa ação ela ter uma efetividade e também ter uma legalidade. Ô Pagotto, é uma ação conjunta que é importante para tentar resolver esse problema, né? Foi até bom o capitão ter tocado nesse assunto. Não adianta a segurança fazer a parte dela, se a ação social também não tiver junto, o gestor público não estiver acompanhando. Nós conseguimos fazer aquele trabalho lá no mercado municipal, né? A Secretaria de Segurança tirou o pessoal dali, fez a limpeza, eles foram para a prefeitura. Então, se a sociedade também não ajudar, como o capitão falou, não adianta. Então tem que ser uma engrenagem, né? A parte tem que ser feita, a associação cobrar, a polícia faz a parte dela e a sociedade também faz a parte dela. Nós temos um problema sério hoje, as calçadas hoje sendo ocupadas pelos os ambulantes. É uma questão de segurança pública? Sim, né? Pessoas que vão colocando os seus comércios em cima das calçadas. Aí o que acontece? O comerciante paga imposto, né? Paga todos os seus impostos. E o ambulante não paga. Então ele está concorrendo deslealmente com aquela pessoa que está legalmente pagando seus impostos. Esse trabalho tem que ser feito. Assim, não é que a gente quer tirar os camelôs da rua, mas adequar eles num ponto onde ele não atrapalha as pessoas, entendeu? Porque a população tem o direito de ir e vir. Tem que a lei de acessibilidade, né? Exatamente. Então, e outra coisa, por que as pessoas estão na rua? Como o capitão falou, a gente tem que buscar, ver o que está acontecendo, por que esse pessoal saiu da sua residência. Algum problema tem. Foi de casamento se desfeito, alcoolismo e algo mais. Então, a ação social tem que fazer um trabalho junto, o gestor público tem que trabalhar essas pessoas, que custa muito mais barato para a sociedade tirar esse pessoal da rua. Mas algumas ações já têm sido feitas nesse sentido, né? Questão social e tudo mais. Crianças, inclusive, na rua também. Exatamente. A gente procura sempre estar, os órgãos sempre competentes, a gente procura trabalhar, mas tem que ser um trabalho constante, ser permanente. Não adianta você fazer uma ação, ou seja, igual o capitão falou, você prende uma pessoa, daqui a pouco está na rua. Você prende ele, daqui a pouco o cara lá tem 8 roubos, 8 prisões, daqui a pouco está na rua de novo. E quando mudar a legislação, né? Também não adianta. Aliás, gente, nós estamos trazendo esse problema à tona, porque infelizmente os casos são muitos, inclusive vou pedir a nossa produção para colocar as imagens no ar novamente. Sobre o furto, né, dos jovens que entraram numa loja, isso já foi inclusive elucidado, né? Sim, né, capitão? Foi um crime elucidado. A maioria desses crimes, eles são elucidados. A Polícia Militar tem recolhido materiais, né? Várias lojas do centro, eu não vou citar as lojas aqui por questão também de segurança, né, dos proprietários, e a gente fez uma reunião com o CDL na última semana, e o pessoal falou, não, realmente a Polícia Militar tem trabalhado.
Ô, capitão, observar ali que o dono da loja até tomou os cuidados, botou um gradil ali, enfim, usou o recurso que ele podia, né? É importante, né? É importante o máximo de segurança possível, colocar realmente equipamento de segurança, câmera de segurança. A câmera aí foi fundamental para a gente recuperar parte dos objetos, era, né? porque nós identificamos quem eram. Então, realmente, o pessoal do Centro de Linhares, eles têm tomado cuidado, têm seguido algumas recomendações, só que é o que a gente sempre fala, né? Essa parceria para a gente tentar resolver esse tipo de crime, ela é muito importante, principalmente, né, da identificação desses indivíduos aí, que foi possível a recuperação dos objetos com a parceria dessas imagens aí. Agora o senhor falou uma coisa importante sobre a questão social, porque assim, gente, a gente está falando aqui dos crimes que ocorrem, né, furtos, invasões de lojas, mas nem toda pessoa que se vê na rua ali pela calçada é um meliante, é um criminoso, não é isso? Não, né? A gente fala realmente que são situações de rua, né, não são todas as pessoas, a gente precisa, né, no Centro de Linhares, fazer realmente o que o Pagotto falou, uma abordagem melhor. Social, mas né? A própria Secretaria de Ação Social do município, a secretária, ela é sensível a esse trabalho multidisciplinar, e algum dos assuntos que a gente já discutiu foi realmente a questão até de se dar esse valor para a pessoa que está pedindo na rua, de se centralizar a distribuição de alimentos, se centralizar a ajuda dessas pessoas, que vai facilitar inclusive a identificação delas. Então tem um centro de referência a pessoas em situação de rua. É um tratamento até para a dignidade deles, para a ação social conseguir cadastrar. A Secretaria de Segurança, você ter ideia, no último ano, o Coronel João estava conversando com ele cadastrou 300 pessoas em Linhares, em situação de rua, cadastrado pela Guarda Civil Municipal. Então, a Prefeitura ela tem trabalhado, né? O que a gente precisa realmente é definir melhor um fluxograma de atendimento dessas pessoas em situação de rua. Eu digo atendimento a essas pessoas, né? Porque a gente já viu que somente a prisão não resolve. Não vai resolver. É de lá para resolver o problema. Tem que ter uma abordagem multidisciplinar, uma abordagem social, uma abordagem de saúde, uma abordagem às vezes que vai muito além até da questão de segurança pública, que passa muitas vezes a ação da Polícia Militar. Nós somos limitados à questão de acionamento e de flagrante. Flagrante de quê? Flagrante de delitos de furto que estão acontecendo, e a Polícia Militar tem tido resultado, né? Tem recuperado objetos. Só que isso não é suficiente para resolver o problema. O problema é mais grave. O problema é mais grave, o problema é maior, e a gente precisa realmente definir esse fluxograma, a gente precisa sentar e conversar com a sociedade civil organizada, juntar os órgãos, juntar as forças. Unir forças, né? Unir forças para resolver esse problema. Como eu falei, não existe uma solução mágica, mas existem caminhos que já foram de sucesso, que podem ser traçados, existem cases em outros municípios, principalmente envolvendo a questão da ordem pública, da segurança cidadã, que a gente consegue um resultado satisfatório no nosso município de Linhares. Bacana. Inclusive, aproveitando um gancho, se não me falha a memória, tem uns 4, 5 anos, nós fizemos um cadastro das pessoas que estavam na rua, pegamos todo mundo, fomos para lá para a delegacia, cadastramos todo mundo. Teve pessoas que saíram ali direto já para a prisão. Tinha mandado de prisão. Lá para o Recife. A prefeitura gastou, na época, se não me falha a memória, R$1.500 com ele para pagar o avião para ir embora. Então, você tem pessoas que não moram aqui, que vêm de fora e gostam do local, da cidade, e daqui a pouco começa a traficar e fazer crimes aí que a gente nem sabe. Encontra pessoas que já estão sendo foragidas da polícia e a gente não sabe. Mas certamente esse planejamento, esse trabalho mais completo, né, com essas forças, certamente vai ajudar a identificar quem é quem, né, e ajudar quem realmente precisa. Mas, né? Cláudio, o que é preciso que eu falo, quando a polícia está na rua, ela viu um suspeito, cara, ela tem que rapidinho abordar a pessoa, porque até que prova o contrário, hoje muita gente é vagabundo, tá? Antigamente era o contrário. Hoje, um cara está meia-noite, 2 horas na rua, e eu acredito que dificilmente ele está ali vindo do trabalho. Toda regra tem a sua exceção, né? Mas eu acredito que um cara está 2 horas, 3 horas da manhã andando pela rua, 2, 3 pessoas aí, quando a gente sabe aí os trajes dele, dificilmente ele está vindo do trabalho. A questão mesmo, Cláudio, sobre isso aí, a gente tem que ter muita cautela, principalmente o órgão público, né? Os policiais militares. A gente vive sobre um Estado de Direito. A gente tem essas questões da legalidade, da moralidade. Então, a abordagem policial ela é pautada numa fundada suspeita. Então, a gente se não tiver essa fundada suspeita... Se não tiver um fundamento, o policial não tem como fazer abordagem. Mas as abordagens de fundada suspeita são feitas, inclusive os objetos são recuperados. É uma obrigação da polícia fazer isso. Os objetos são recuperados, mas a gente tem muita cautela exatamente por conta da abordagem. Uma abordagem, ela é diferente de uma abordagem policial. Uma abordagem é quando eu te pergunto aqui, Cláudio, que horas são? Eu fiz uma abordagem sobre um horário de aula. Eu te pergunto a informação na rua, uma abordagem normal. Uma abordagem policial não. Uma abordagem policial, ela tem um objetivo de identificar algum delito ou de aprender uma arma, uma droga, né? Então a gente também não pode sair
abordando todos, mas o que o Pagoto falou é totalmente pertinente, dependendo do horário, da compreensão, do local que ele tiver, o comportamento que ele tiver. O policial, até pela própria histórico profissional dele, pela experiência profissional, ele tem como identificar melhor essas questões de fundada suspeita. Só que a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que pautar o nosso trabalho numa legalidade. E a abordagem que a gente fala sobre as pessoas em situação de rua não é uma abordagem policial, não. A gente precisa de uma abordagem multidisciplinar. Uma abordagem que envolva, além da Polícia Militar, para garantir a integridade física das pessoas que vão estar fazendo esse trabalho, uma abordagem com cunho social, uma abordagem com cunho de saúde. Tirar da rua, mas não levar para a cadeia. Né? Uma abordagem que visa exatamente garantir a ele a dignidade da pessoa humana prevista na Constituição. Então, a gente se coloca à disposição desse trabalho. Que a gente quer ver esse problema sendo minimizado. Se a gente não resolveu tudo, pelo menos minimizar um problema grave social que a cidade de Linhares está passando, que é um problema de desenvolvimento, é um problema dos grandes centros urbanos, e de Linhares não é diferente dos outros centros. Só que é um problema que a gente está notificando, está observando, e a gente tem que tomar ter o controle. Tem que ter um controle e tem que ter uma ação sobre ele, porque senão vai agravar cada vez mais. Vamos precisar fazer um rápido intervalo, gente. Nosso primeiro intervalo do bate-papo hoje. Nós começamos um pouquinho atrasados em função da transmissão da sessão da Assembleia Legislativa, né? E o nosso programa um pouquinho mais curto hoje, mas o bate-papo está muito legal, falando sobre segurança pública, sobre a questão social, sobretudo nas ruas do centro de Linhares. Tem nos bairros também, nós temos esse tipo de problema, mas o problema maior tem sido nas ruas, no comércio de Linhares. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos, minha gente, com o nosso bate-papo das 6. Vamos nesse último bloco, né? Hoje o nosso programa com 2 blocos, falando aqui sobre a segurança pública, sobre os desafios da segurança, as questões sociais também envolvidas nesse processo, sobretudo no centro de Linhares, né? Linhares é uma cidade que tem crescido muito, muitos investimentos chegando para cá, geração de emprego, de renda. É uma cidade desenvolvida, referência no norte, mas que também tem as suas questões sociais que precisam ser trabalhadas, né, capitão? A gente falava aqui em relação à criação dessa frente de trabalho envolvendo esses vários órgãos. Já tem uma ideia de quando isso, na prática, pode ser iniciado o trabalho disso? Não foi discutido ainda? Não, foi discutido já. O Conselho Interativo de Segurança de Linhares, o Conselho, montou essa equipe, né, juntamente com o secretário municipal de Segurança, o Coronel Jones. O Coronel Jones está à frente, né? Cada instituição já enviou seu representante. Nós estamos aguardando essa semana, o Coronel Jones está resolvendo problemas da Secretaria Externa, mas possivelmente na semana que vem a gente já está marcando essas reuniões, né? Estamos sobre a coordenação dele. Mas são crimes envolvendo realmente muito a questão da parte social, e são crimes de menor potencial ofensivo. Que culmina justamente naquilo que o senhor falou. Leva o camarada para o DPJ, daqui a pouco ele tem que ser liberado. E esse crime de menor potencial ofensivo é um crime que incomoda a sensação de segurança da população. Por exemplo, no centro de Linhares, esse ano a gente não tem nenhum registro de homicídio. É um crime grave o homicídio. A gente não tem registro de homicídio no centro de Linhares, né? Mas a gente tem esses crimes de menor potencial ofensivo, que pequenos na verdade, furtos, às vezes a questão a gente prende o indivíduo, a população vê, e é um crime que incomoda a comunidade do centro de Linhares, porque ali é onde está a principal circulação de mercadorias, circulação de pessoas, né? Mas como a gente falou anteriormente, é um problema social, né? É um problema grave social. A gente tem identificado os indivíduos, esse roubo mesmo, a gente identificou esses indivíduos, sabe onde eles moram, familiar, né? Então as câmeras ajudaram muito o trabalho da polícia na identificação. Imagem é fundamental. É fundamental, então são crimes, né, que ocorrem no centro de Linhares. Esse é um crime que são pessoas envolvidas, usuários de drogas, a gente identificou, são usuários de drogas, não são pessoas aí em situação de rua, nesse tipo de crime aí, né? Eram pessoas que não moram, não ficam no centro, são pessoas ali do bairro Araçá, a gente identificou. E todo esse crime já está elucidado, né, desse estabelecimento comercial do centro de Linhares. E a gente espera aí, nos próximos dias, estar fazendo esse trabalho integrado, né, com os demais órgãos, né, principalmente, né, na resolução de alguns problemas contemporâneos, que são os problemas sociais do centro de Linhares. Ô Pagoto, isso prova que sozinho nenhuma instituição vai resolver. Todo mundo tem que se unir nessa hora, não tem jeito. Né? Eu até sugiro que faça um fórum. Eu sou muito fã de fazer um fórum, onde o juiz, promotores, então a cúpula da segurança pública esteja presente. As igrejas, chamadas igreja evangélica, católica, porque quanto mais força você unir, mais eficiências, a gente vai ter mais êxito no trabalho. Um fórum de segurança hoje seria interessante para que os juízes, promotores, ouviam o clamor da sociedade.
chamar a sociedade para poder participar, porque a sociedade hoje ela fica assim, ela fica refém, ela fica longe da justiça, né? Dá a impressão que a justiça para ela é um monstro. Cara. Já percebeu isso? Não estou falando da polícia militar, então, mas a justiça em si parece, para a sociedade, parece que ela é um monstro. Parece que o pessoal tem medo de reunir com o juiz, com promotores, para poder expor a situação. A sociedade tem medo hoje de sair na rua, tem medo de se expor a certa hora da noite, porque ela pensa que ela vai ser assaltada. Então hoje a sociedade está ficando refém, enquanto os bandidos vão na rua. Então assim, eles estão abusados. Você pode ver, a polícia percebe, e nós tivemos um caso agora recente lá em Soretama, os caras trocou tiro com a polícia lá. Eles enfrentam a polícia com arma pesada. Nós tivemos essa semana um caso desse. Sim, né? Foi morto, um foi morto, né? Nós temos a sonora de um morador, não é isso? A nossa produção preparou? Vamos ver a sonora de um morador ali do centro que, né, comenta um pouquinho sobre a ação de marginais, né, de suspeitos ali no centro da cidade. É a quarta vez já, num período de 25, 30 dias. A quarta vez que me cortam a capota do meu carro. Já tive um prejuízinho até razoável. Mais da capota e o que tinha dentro, que a gente normalmente não tira quando vai para a roça ou uma lagoa. Mas não está muito agradável isso não. Espero que tomem uma providência. O senhor me contou que não foi só com o senhor, né? Você está citando outros casos que aconteceram com pessoas que você conhece? Na mesma noite foram, além do meu carro, mais 2 veículos. Uma Ford Ranger e um Saveiro, da padaria Diniz, que foi de sábado para domingo. É uma situação que acontece aqui no centro da cidade, normalmente? Normalmente no centro. Eu sei de amigos meus foram mais de 10 carros, né? Num período aí de 20 para 25 dias. Além da questão da capota que eles costumam quebrar vidro, tentar arrombar seu carro de outra forma? Não, aí não. O mais é isso. É esse delito de rasgar com uma faca ou com um objeto pontudo aí, agudo aí, né? Prejuízo, né, rapaz? Uma capota dessa que não é barata. Ali é mais um ato de vandalismo que acaba sendo pior porque, assim, não tem nem como nem levar para delegacia, né, capitão? Alguns casos desses são atos de vandalismo, né? A gente tem alguns casos de vandalismo, mas nesse especificamente dessas capotas aí, a gente tem as imagens dos indivíduos, identificamos os indivíduos, alguns indivíduos já prestaram esclarecimento sobre esses fatos aí, realmente são pessoas que estavam ali, né? A gente identificou que estavam em situação de rua, que acaba cometendo esse tipo de delito, né? A gente tem registrado mesmo, de fato, 3 casos desses, temos as imagens dos indivíduos, né? Sabemos já quem são. Só que o objetivo deles era furtar algum objeto no interior dessa capota. Não encontrou nada. Não encontrou, aí ele sai fora. Diferentemente de atos de vandalismo que ocorreram simplesmente pela vontade de quebrar uma vidraça e causar dano ao empresário, à pessoa do centro. O que eu acho também uma tremenda falha, Pagotto, na legislação também, assim, que um ato de vandalismo parece uma coisa tão simples, mas o tamanho do prejuízo para o proprietário, hein? Nós estávamos conversando hoje até com o seu Zé, que tem uma ótica ali do lado onde era o Bradesco. Aí ele comentando, Pagotto, nem um boné a gente pode deixar ali no carro hoje. Porque o cara passou ali na rua ali, se ele tem problema de droga, essas coisas, ele quer roubar um boné, é um boné que ele não consegue comprar de R$50, R$30 ou R$80, mas é um boné bonito, ele vai lá, quebra o vidro só para ter o prazer de roubar o boné. É uma coisa assim incrível, né? Aliás, Então não deixa nada dentro do carro. Estacionou o carro, não deixa nada, bota lá no porta-malas, esconde, porque realmente hoje ele vai te quebrar um vidro. E custa caro, tá? Um vidro hoje não custa barato. O capitão falou uma época, isso eu gravei. Qualquer objeto, né, furtado, aí a gente tá falando do usuário de droga, né, que tá ali na ânsia de usar a droga, parece que tem o mesmo valor, inclusive nas bocas de fumo, né? Um celular, um tênis, um boné acaba tendo o mesmo preço e é isso que ele quer, ir lá comprar a droga para usar. É um problema realmente de saúde, a gente fala isso, é um problema de saúde que passa também a questão de segurança. Se o cara roubou, ele tem que ser preso. É um crime. E para nós da Polícia Militar é importante dizer que a gente está fazendo a prisão desses indivíduos. Né? Agora, só a prisão vai resolver? Não resolve, porque são crimes de menor potencial ofensivo. Agora, a legislação ela precisa ser mudada. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque os promotores, os juízes de Linhares têm trabalhado muito, e muito mesmo. Só que muitas vezes a questão da discricionariedade dele está ligada à lei, né? Ele não tem como fazer diferente, porque a lei, ela prevê aquilo ali, ele não tem como, que senão ele vai trabalhar em legalidade.
Então, os nossos profissionais de Linhares são de alta qualidade e de grande parceria com os órgãos públicos. A gente consegue mandados de busca-apreensão, mandados de prisão por essa parceria. São pessoas envolvidas, pessoas que querem melhorar, muitas pessoas com ideais realmente sociais importantes. Então, a gente tem em Linhares muitos bons profissionais, né? Então, a nossa visão hoje da justiça é muito boa. Os profissionais que estão ali são excepcionais. Agora, a nossa legislação, que ela precisa mudar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, quando a gente fala, né, sobre a questão do judiciário, do Ministério Público. Não. O judiciário e o Ministério Público são fundamentais e muito importantes para nós. Porque tem que obedecer a legislação. O que a gente precisa é realmente uma revisão. E a revisão, né, sabe por onde legislativa passa, nós vamos ter uma oportunidade agora em outubro. É outubro que nós vamos ter eleições, gente. São esses senhores, né, que nos representam lá no Congresso Nacional, né, no Senado, na Câmara Federal, que podem mexer na lei. Ninguém mais, né, Pagotto? É por isso que eu falo que é ótimo a gente fazer esse fórum para trazer a sociedade perto dessas autoridades, para não ficar aquele clima ruim, tipo assim, a polícia não está fazendo nada, não está? Pelo contrário, está fazendo. Só que, como o capitão falou, esbarra na lei. Então, para que a sociedade fique a par da situação e os juízes, promotores nesse fórum possam explanar o que estão fazendo para que a sociedade passe a conhecer um pouco mais do trabalho que eles estão fazendo. Principalmente a Polícia Civil tem feito um grande trabalho também, entendeu? Mais sabedor do que isso são vocês que estão lá na polícia, leva lá para a Polícia Civil os crimes que são desvendados muito rápido, né? Então você vê que hoje dificilmente um crime hoje fica oculto. Então a gente parabeniza também o trabalho conjunto. Ali, os policiais têm feito Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil tem feito um ótimo trabalho aí. E é isso que a gente precisa disseminar mais. E a sociedade precisa saber desse trabalho. Porque a sociedade ela é crítica. Sabe isso, né? Ela é crítica. Então ela tem que quanto mais esclarecimento, mais a mídia fazer seu trabalho e mostrar o que a polícia está fazendo, a sociedade está fazendo, a segurança está fazendo, para que não fique aquele clima, né, de insegurança. Porque hoje a sociedade fica insegura, né? Você pode ver que você sai na rua hoje, a pessoa tem medo de ir na rua, ficar certa hora na rua. Mas talvez, Cláudio, essa sensação de segurança que ele fala, talvez, muitas vezes é uma sensação que não está somente atrelada à questão dos registros de ocorrência. Por exemplo, o Centro de Linhares, a gente não tem registro de homicídio no Centro de Linhares. E que continue assim, crime doloso contra a vida. Só que grave. eles se sentem, de certa forma, como ele falou assim, inseguro. Então, a sensação de segurança, muitas vezes, ela é um fator de uma abordagem mais de cunho de pesquisa, de cunho psicológico do morador, do que realmente uma questão de que está ocorrendo na segurança pública. A gente observa no Estado do Espírito Santo, por exemplo, um programa Estado Presente, é um programa de sucesso nos últimos anos. Uma redução, né, histórica de homicídios a gente vem tendo. Caiu bastante. Um grande investimento nas forças policiais pelo governo do Estado. A gente observa melhorias significativas nas áreas sociais. Então ele tem um viés de segurança pública, ele tem um viés social, e a gente observa a questão da melhoria na questão da segurança pública. É visível isso e as estatísticas demonstram isso. Agora, a questão da segurança pública ela é agravada, né? Porque a questão da insegurança pública, porque ela está dentro da mente do cidadão, ela está dentro da mente do dono de uma propriedade ou de uma loja do Centro de Linhares, que vê esses pequenos furtos, né? Que muitas vezes fica assustado. O Coronel Jones ele fala uma coisa muito interessante. Ele fez uma comparação esses dias até na reunião muito interessante. O secretário de segurança aqui do município de Linhares. Ele falou o seguinte, que se ocorrer um homicídio na rua, em uma rua, a Polícia Militar foi lá resolver, a Polícia Civil foi lá com a perícia, periciou, recolheu o corpo daquele local, o cidadão ele vai voltar a dormir tranquilamente depois disso. Agora, furta uma sandália dele, uma bicicleta dele, ou alguma coisa no varal dele. No segundo dia ele não vai, entendeu? Então a questão psicológica, às vezes, ela não alcança a gravidade, muitas vezes, da ocorrência, nem acompanha a estatística, porque envolve outros fatores. Envolve a abordagem da mídia sobre o fato, envolve a abordagem hoje das redes sociais, que está muito maior. Pra você ter ideia, na última semana, um aluno escreveu aqui numa escola aqui em Linhares, aqui no quadro, hoje vai ter massacre. No outro dia, todas as escolas estavam achando que ia ter invasão na escola. Então, agravou psicologicamente os diretores da escola. A gente tem que fazer um trabalho com a patrulha escolar para tentar tranquilizar todas as escolas, sabendo nós que não existia nenhuma ameaça de abordagem nessas escolas. Mas que a questão psicológica, por conta hoje da velocidade de informação, ela foi agravada. E o cidadão, ele é afetado por isso, né? Apesar das estatísticas demonstrarem
os crimes de homicídio, os crimes dolosos contra a vida estão reduzindo numa série histórica. Hoje a sensação de segurança ela aumenta principalmente por conta desses do acesso à informação e muitas vezes fake news divulgadas nas redes sociais. Isso é a grande maldição dos nossos tempos. Gente, antes de compartilhar uma notícia, o WhatsApp hoje é uma ferramenta maravilhosa, mas antes de compartilhar, verifica, né? Vê lá se é verdadeiro, se é verídico ou não. Há muitos casos, né? Envolvendo questão de escolas. Aí a pessoa compartilha lá algo que ouviu dizer, daí a pouco o estrago está feito e não tem mais o que resolver. E a leitura de mente também é muito perigosa, né? Você, quando faz uma leitura de mente muito rápida, você pode levar ela para o lado ruim também, né? Então isso aí é perigoso, né? A gente está chegando no finalzinho do programa, Pagoto, mas eu queria aproveitar e mandar um recado para os donos também. Nós temos muitos imóveis antigos no centro de Linhares, que estão lá abandonados, com vidraça quebrada, enfim, aberto a servindo de esconderijo, inclusive, né? A gente sempre, quando as pessoas fazem denúncia lá comigo, lote baldio, por exemplo, quando eu tenho conhecimento, eu ligo também para os donos, rapidinho eles vão lá, roça e faz o trabalho deles. E principalmente nós tivemos lote no centro que estava ali perto do Hospital Rio Doce mesmo, aí estava abandonado, meio quebrando lá, nós avisamos o secretário de segurança, o Douglas foi lá, ligou para o dono foi lá e fechou. Então, um recado que eu dou, se você tem um lote e ele está aberto, irmão, você vai lá, cerca ele, que além de você estar contribuindo para você mesmo e para os seus vizinhos, é importante que você faça esse trabalho, porque você tem um vizinho do seu lado, de repente é um lote baldio, e ele tá ali, entendeu, correndo risco, o cara entrar dentro daquele lote e roubar seu vizinho. Então, como irmão, você também tem que fazer com que você faça algo também para o seu irmão. Não adianta você só cercar para você e deixar seu irmão, entendeu? Bom, no finalzinho já do programa, eu lembrei aqui, capitão, daquela chamada teoria da janela quebrada, da vidraça quebrada. É uma teoria muito interessante, porque mostra justamente isso, né? Quando você vê que tá tudo largado mesmo, dá aquela impressão de que eu posso fazer o que quiser, e não é verdade. É uma teoria que envolve a questão da ordem pública. Porque essa teoria, ela pega basicamente no seguinte sentido: se você não consertar alguma coisa no início, ele vai começar quebrando a vidraça, vai quebrar outra, daqui a pouco ele tá botando fogo no imóvel. Então, a questão de salubridade pública, ela passa pela questão da ordem pública. Então, é uma questão que foge à Polícia Militar. Eu estou dizendo isso aqui porque eu me lembro muito bem ali do mercado municipal, onde foi feita aquela intervenção, um ambiente que estava muito feio, vamos falar bem a verdade, né, em que o trabalho da associação, inclusive... Secretaria de Segurança, Coronel Jonas, um forte abraço aí. Foram lá, limparam, retiraram toda aquela sujeira, pintaram, né, as vagas de estacionamento, a coisa mudou de figura. Sim. Ou seja, quem passa ali já fica até com vergonha de jogar um papel, alguma coisa na rua. É uma questão de salubridade pública. Exatamente. São ações que não são voltadas para a Polícia Militar, mas são ações preventivas. E que estão ligadas à segurança. A questão de iluminação, a questão de limpeza de rua, a questão de saneamento, desses terrenos baldios que você falou aí, áreas baldias onde as pessoas estão se homiziando. Prédio velho, antigo, está ali são abandonado. Questões que envolvem a questão social, a questão de salubridade, a questão de dignidade da pessoa humana, que fogem totalmente à questão da Polícia Militar. Da força policial. É interessante, Cláudio, você falou, você tem um local sujo. Alguém passa, está sujo, você vai e joga. O outro vai e joga. Como está limpo, as pessoas procuram zelar pelo... Isso é científico, né? A própria pesquisa mostrou isso, né? Essa teoria traz exatamente isso. Gente, que bacana esse bate-papo de hoje, falando sobre segurança pública, sobre as questões que nos envolvem, né? As questões sociais também relacionadas, porque é tudo muito junto. A gente fala de segurança pública, a gente lembra logo da polícia, né? Mas é um conjunto de situações na questão social, abordagem a mães com filhos pequenos nos semáforos de Linhares, a questão da esmola, né? De dar um trocado. A Secretaria de Assistência Social, inclusive, já lembrou aqui que é importante não ficar dando dinheiro para as pessoas na rua, por mais que pareça ser algo ruim, você pode estar contribuindo para que aquela pessoa se mantenha naquela situação ali, né? De estar todo dia pedindo, né? Então tem gente que faz o salário dela mensal ali pedindo um dinheirinho na rua. Né? Então, de repente, se você quiser dar um alimento ou procurar saber como é que está a situação da pessoa em casa, talvez seja mais proveitoso. Agradeço aos dois aqui, viu? Miguel Pagoto, presidente da Associação do Centro de Linhares. Obrigado, Miguel. Eu que agradeço e boa noite. Deus abençoe a todos aí. Vamos lutar para a gente ter uma cidade mais justa e mais solidária, né? Sem dúvida. Capitão, obrigado pela presença. Nós agradecemos imensamente o convite, a estar esclarecendo a questão da ordem pública, da segurança cidadã ao cidadão de Linhares, cidadão capixaba, porque é uma reflexão necessária, né? Muitas vezes a gente vê um problema de segurança pública e pensa que é um problema de polícia militar. E é um problema envolvendo a ordem pública e outros fatores que vão muito além do trabalho apenas da polícia militar. Mas a gente tem dado as mãos, né?
tentado absorver o máximo de órgãos possível, a parceria da sociedade, para resolver esses problemas contemporâneos. Afinal de contas, a polícia comunitária é isso. É a polícia com a comunidade na busca das resoluções dos problemas contemporâneos, como tráfico de drogas, homicídios e crimes conexos. Então, a gente está sempre à disposição a esclarecer ao nosso maior cliente assuntos importantes como esse. Obrigado mais uma vez. É isso aí, gente. A segurança pública é dever de todos. Nós todos estamos envolvidos e precisamos ajudar, né? Obrigado pela sua companhia. Tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã e no domingo à tarde também. Sempre um tema novo, a partir das 18 horas, de terça a sexta. Continue conosco. Rede Sim TV, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.